Voltamos a apresentar o programa A Voz de Campos, na sua Rádio Aurora. Apresentação: Germando Santos. Já deu tudo certo. Opa, sou eu, hein, Germando Santos. Já deu tudo certo e estamos de volta, hein? Mais certo ainda, porque já estamos num segundo bloco com os nossos convidados especiais, mais que especiais, né? Já vou falar já. E nesse segundo bloco eu gostaria da sua interação, da sua participação. A Joyce Gomes está dizendo aqui, Germando, aqui é o Bernardo da GCM, Bernardo. O Brandão acabou de sair daqui agora, né? Ele falou sobre o evento do dia 25, tá bom? E a gente vai disponibilizar no YouTube, daqui a pouquinho, o link da programação completa para vocês estarem compartilhando aí, enviando para todos, tá bom? Daqui a pouquinho a gente manda pro Brandão e ele vai enviar para todos vocês. Muito bom dia, é um prazer tê-lo na nossa programação. Operador, vamos ao quadro, no segundo bloco, Conversando com o Povo. Agora no programa A Voz de Campos, Conversando com o Povo. Exatamente. Conversando com o povo, e para conversar com o povo que estamos nesse segundo bloco, temos aqui os representantes da Aduenf. O presidente Ricardo Nóbrega, que está a caminho, a vice-presidente Luciane Silva. Olá, bom dia. Tá aberto aqui meu microfone? Tá bom. Tá beleza? E a assessora de imprensa, Bruna Machel. Bom dia, Bruna. Bom dia. E com certeza não poderia faltar a presença dele, o nosso comentarista favorito das terças-feiras, Luiz Henrique. Novamente, bom dia. Show, beleza. Tamo junto, Luiz Henrique? Tamo junto e misturado. Como diz o... Luciane, muito bom dia mais uma vez. E eu gostaria que você dissesse pra gente, né? Porque, aliás, eu ia falar pra você se apresentar, porque você tá sumida, né? Só reclama. Você abandonou a Rede Aurora de Comunicação. Tô quase chorando. Não quer mais saber da gente. Eu não sei o que tá... Conta pra mim, antes da gente entrar no mérito aqui, o que tá acontecendo com você? Eu entro na UENF às 8 e saio às 23. Nossa, tá explicado então. Não precisa falar mais nada, Luciano. Eu vou te contar, hein? Eu peço quentinha no almoço e no jantar. Bruno não tá assim não, né, Bruno? Quase isso. Ela entra às 8 e sai às 22. Uma hora antes só? Uma hora antes. Eu vou te contar. A Bruna também tá sumida, né, Luciano? Quanto tempo eu não vejo a Bruna? Só essa figura sensacional. A Bruna é concorrida, né? É verdade. Tem que convidar com antecedência. Nem sabia disso. Eu já vou então fazer um acordo aqui já, né, de exclusividade. Será que eu consigo? Não, não sei. Olha, tá na disputa faço aí. não. Disputa, se for disputa contigo, a gente negocia também. Tá bom. Entendeu? A gente já negocia por então. aqui. Bacana. Quem pode dizer aí, já começar dizendo o que é a cartilha AIDS de combate ao racismo? Então, agradecer, a gente fica sem vir a Aurora, mas não é que o nosso coração não está aqui, a gente tem um carinho muito grande por essa rádio. A Bruna falou muito bem, a Aurora é uma das melhores rádios hoje de Campos. Obrigado. E, enfim, e ficou mais forte, né, com todos os acontecimentos, e isso é importante para a democracia. O ANDES é o nosso sindicato nacional dos professores do ensino superior, né, do Brasil como todo, uma série de universidades federais, estaduais e municipais são ligadas, né, ao ANDES. Então, a Aduenf é uma seção sindical de um sindicato que é maior. Essa cartilha, ela faz parte de um resultado congressual
de uma compreensão do problema do racismo como um problema estrutural na sociedade brasileira. E eu fico muito feliz de poder vir aqui na Aurora, que é uma rádio que tem um público crítico, um público que entende como o racismo atua em Campos. Então, no dia 26, ao final da tarde, ali, a partir das 5h30, 6 horas, a gente vai receber a Caroline, que faz parte da diretoria nacional do Andes, para lançar essa cartilha de combate ao racismo, que além de fazer uma discussão sobre algumas questões fundamentais, estruturais, indica alguns caminhos importantes e, particularmente para pensar a educação, uma discussão muito importante sobre ações afirmativas. Ações afirmativas que são importantíssimas na UENF, na UERJ, na UESO, mas também no IFE. Uma discussão importante a se fazer em Campos, a considerar algo que a gente fala muito aqui na Aurora, o lugar da educação em Campos como um lugar de transformação social. Ou seja, como você tem uma população... eu uso esse termo não branco, algumas pessoas ficam chateadas, mas o termo não branco ele é abrangente para dizer todos aqueles que podem ser pardos, que se consideram mestiços, marrons. Então, não branco é toda aquela população que poderia estar aí nesse grande grupo racial que nós podemos dizer que é negro, né? Preto, negro, dependendo da discussão que seja feita. E é muito bom, Germando, que a gente faça esse lançamento em Campos, exatamente porque é bom que a gente possa conversar com as escolas de ensino médio, que é aquela garota que tem seus 17, 18, que percebe algumas situações, mas que não sabe nomear, ou aquele trabalhador que percebe algumas situações, principalmente, por exemplo, o trabalho doméstico, que é uma situação muito complicada em Campos, mas que não sabe a quem recorrer quando sofre uma injúria racial, que é uma das manifestações mais comuns do racismo no cotidiano. É a injúria, né? É aquela situação de trânsito onde a pessoa desfere um palavrão, uma injúria usando algum termo desprestigioso. É o fato de que um empregado vai exigir uma melhoria salarial e é despedido e é insultado. Tudo isso acontece no cotidiano de Campos, mas as pessoas sempre, nas minhas pesquisas, eu percebo que elas têm uma certa vergonha de falar sobre isso. A cartilha é para que a gente possa fazer essa discussão, principalmente com aqueles estudantes de ensino médio. Então, na UENF, terça-feira, dia 26. Perfeito. E quem está assistindo a gente é a Jô Goitacá, né? Bom dia para você, Jô. E o Felipe Mendonça Alves mandando bom dia. Então, é pronunciado Andes, né? Andes. Andes. Eu falei Andes da ANDS. Eu quase falei mas... BNDS, né? Quando eu fui falar... Se fosse BNDS, era... Porque se a gente tivesse a grana assim, no BNDS, era ótimo. Será que é BNDS que eles vão falar hoje? Não, é ANDS. É Andes. Isso. Né? Que é um membro do ADUENF? Não, ao contrário. A ADUENF pertence ao... A ADUENF são todas... A ADUENF, UF, o FRJ, todas essas seções sindicais nas universidades são ligadas ao Andes. Quando tudo isso se junta, forma um grande sindicato nacional. Então, essa cartilha ela está sendo lançada na semana que vem, ao mesmo tempo, em Rio das Ostras, na UF, em Campos. No dia 27, a gente vai para a Unirio, ou seja, ela vai ser lançada em todo o Brasil. E a mesma cartilha, então é bacana, né? Muito interessante, uma dúvida gigantesca aqui que agora foi desmistificada, né, dirimida. Lançamento da cartilha do Andes de combate ao racismo. Bruna Rachel. É Rachel mesmo, né? Machel, Rachel é outro. Rachel é o nome artístico. Seus comentários, por favor, Bruna. Então, é de extrema importância, né? Antes de mais nada, eu queria, se você me permite, falar um pouco da programação. Pois não. Porque eu tô com ela aberta aqui para facilitar, porque vai ser uma ampla programação, né? Muito diversa. Justamente porque a gente acha, né, que é importante a gente fazer o debate político sobre essa temática, mas também
criar um espaço de cultura, né? De troca de experiências, de diálogo. Então, enfim, vai ter a primeira mesa, né? A mesa de debate. Igualdade racial, uma luta fundamental para a democracia no Brasil, com a presença da Luciane, representando a do ENF. Ê, operador! Ai, operador! Poxa, vai estar muito bem representado, né? Nós estaremos muito bem representados. Palmas, operador! Ô, seu Navarra! Como é que é, operador? A Luciane tá olhando pra tela, ao invés de olhar pra câmera, tá olhando pra tela, Luiz Henrique. É que essa tela é enorme, ela consome as pessoas, gente. Eu tô impressionada com isso. Difícil até se concentrar. Pois né? Caroline Araújo Lima, né, representando o Andes. E uma representante do Coletivo Negro José do Patrocínio da UENF, que não sabemos ainda, né? Mas a presença vai ter a presença do Coletivo José do Patrocínio. Isso aí já está confirmado. A mediação do presidente da Associação dos Docentes da UENF, o Ricardo Nóbrega, que deve chegar aí daqui a pouco. E a apresentação de capoeira, o trabalho de extensão do professor Renato da Mata e uma programação cultural muito legal. Posso falar, Luciane? Com certeza, não. Fala aí, você tem toda a permissão. Então, vai ter a Simone Pedro, né, que é uma das cantoras negras mais conhecidas aqui da região, ótima. A Laís Larice, muito boa. Do Evox, Goitacá, som de ótima qualidade. Cabide, Mariângela Honorato, maravilhosa. Competente, linda, esposa de um grande amigo meu, Léo Zanzi. Abraço aí para todo o pessoal do Sol, pro Léo, Gabi, Júlia. Cris Raquel Marcolino, que dispensa comentários, porque é super Cris conhecida. Raquel é super conhecida. Então, vai bombar. E é isso, né? Eu acho que é um debate que a gente precisa fazer, sobretudo agora, nessa conjuntura, né, Germano? Porque é uma conjuntura de muito... de muito mascaramento dos problemas do Brasil, né? Correto. Posso intervir? Pode? Você acabou de falar sobre a questão de mascaramento, mas primeiro eu gostaria de parabenizar a ação de vocês, né? E parabéns. E sobre a questão de racismo, né, estrutural, né? Eu sou servidor técnico administrativo, né, da UENF. E recentemente soubemos que a maioria dos estudantes das instituições de ensino superior são negros, né? E só que acho que falta um pouco de uma pesquisa um pouco mais, vamos dizer assim, uma pesquisa assim, um pouco mais apurada. Obrigado, mais apurada. Eu falo o porquê. Porque é o seguinte, no Brasil nós temos dezenas de milhões de jovens que trabalham e também tem o direito de fazer um curso superior, né, no caso. O último dado que eu pesquisei ontem é que nós temos um pouco mais de 34 milhões de jovens trabalhadores no Brasil. E nós sabemos que trabalhador, em sua grande maioria, é pobre e necessita fazer um curso superior. Só que a universidade pública, a maior parte dos cursos, especialmente os que têm um retorno financeiro maior, como engenharias, geologias, ciências exatas e da terra, são os cursos gratuitos nas universidades públicas em horário integral, de manhã e de tarde. Isso exclui bilhões de jovens negros, vamos dizer assim. Não seria também uma questão da universidade pública poder rever essa questão do horário integral? Nós estamos no século XXI, né? Eu pesquiso alguns cursos noturnos em universidades na parte de engenharia. Eu sou um estudante de engenharia, né? Eu tive que abandonar um curso para poder trabalhar. Eu só pude voltar a cursar uma universidade pública porque me tornei servidor público. Então, é uma cobrança também que a gente faz à própria universidade pública. Eu, como um servidor de uma universidade, eu estou cobrando da própria universidade o papel nela em tentar combater desigualdades sociais e raciais, né? Gostaria que discorressem sobre o meu comentário. Bruna ou Luciene? Acho que é Bruna. Acho que é Bruna?
Eu tô no Brasil de fato aqui. Depois eu queria comentar sobre isso também. Eu esqueci lá, mas eu lembrei. Acho que faz parte da nossa discussão aqui de forma bastante eu trouxe justamente por isso, vim com a camisa do Cícero, mas para não deixar de dialogar com o que o companheiro falou, assim, de fato, eu acho que é isso. Todos os espaços da sociedade são espaços de disputa política. A universidade não é diferente disso. Não é porque é público que está acima do bem e do mal ou que tem, né, que está no campo da perfeição. Muito pelo contrário. Eu acho que nós, negros e negras que estamos nesse espaço público, como você falou, numa tendência crescente, até por conta dessa política de cotas, que quando iniciou era muito criticada, né? Se ia dar certo, se ia gerar mais discriminação, se ia rebaixar a qualidade da universidade pública, uma vez que esses estudantes negros eles eram advindos de escolas públicas e demandariam uma outra dinâmica dentro da universidade para fazer eles acompanharem a matéria. Então era um debate que a gente acompanhou há 10 anos atrás. E a gente está vendo o resultado hoje da política de cotas que os reacionários, os conservadores, os preconceituosos ou os desinformados achavam que ia causar um grande problema para a universidade pública. E a gente está vendo que não, muito pelo contrário. Acho que a universidade pública está numa crescente, num movimento qualitativo muito grande por conta da presença do povo negro, né, fazendo da universidade um espaço de enriquecimento cultural, de troca e etc. E neste caso hoje, porém, se faz mais necessário a cota? Então, aí já é um debate que eu não tô... É porque, assim, eu acho que esse dado que o Henrique fala, ele é muito novo, né? Eu acho que vai gerar muito debate, porque a política de cotas, ela já nasceu, ela foi gestada para ser temporária, né? A gente quer a universalização dos espaços públicos e da educação pública. A gente não quer nem que tenha vestibular, que tenha Enem. Que todo mundo tenha a possibilidade de ingressar numa universidade pública sem passar por processo seletivo. A gente sabe que isso é realidade em vários países do mundo. Entendeu? Então, assim, a gente sabia que era para ser temporário. Eu acredito que sim, tem que se estudar um momento de acabar com a cota quando a universidade... quando a gente conseguir, por exemplo, ultrapassar esse limite de deixar muitas pessoas de fora da universidade. Perfeito. Eu gostaria de continuar a fazer o questionamento, porque é o seguinte, o que a gente está questionando aqui? As ações... Eu sou beneficiado pelas ações afirmativas, eu sou o primeiro servidor público na UENF que ingressou no concurso público por meio de uma ação afirmativa, né? Luiz Henrique Gomes. E também eu já cursei um período de matemática na Universidade Federal Rural, cursei alguns períodos de ciência da computação na UENF, depois de engenharia civil, né? E eu tive que desistir 3 vezes porque era o seguinte, precisava trabalhar. Então é o seguinte, hoje eu estou cursando engenharia ambiental, eu estou no 11º período, eu estou conseguindo concluir porque eu estou trabalhando. Eu tenho um salário todo mês, né, no caso. E qual é o meu questionamento? Aproximadamente uma Argentina e uma Colômbia ficam de fora da universidade pública. Para onde que eles vão? Eles vão para as universidades particulares, cursar um curso de bacharelado noturno e pagar. Nós temos um caso aqui nessa bancada, né? Então esse é o meu questionamento. Se questionar a questão, o horário integral, tá, tudo bem, mas o horário integral, ele beneficia aqueles, entendeu, que só precisam estudar. O Márcio Postman, um economista ligado ao PT, presidente da Fundação Perseu Abramo, ele fala, só estudar nesse país é um privilégio, só poder estudar. Então é o seguinte, eu lembro de uma entrevista do sociólogo Gessé Souza, que já foi professor da UENF, e ele falou o seguinte, nós temos que criar políticas públicas que priorizem principalmente aqueles que trabalham e que estudam. É um privilégio para poucos, né?
Histórico. Se for me permitido, não, a gente está aqui, para isso. Mas a gente depois volta para o foco do programa. Não, é porque assim, eu estudei numa escola de tempo integral, que é o João Barcelos Martins, da Rede FATEC. Eu trabalhei lá. Entendeu? Então, eu fiz meu ensino médio lá, fiz curso de técnico de enfermagem, ninguém sabia, mas agora tô sabendo. Mas eu fiz, mas tinha o curso técnico de enfermagem noturno também. E quem fazia noturno estudava um ano a mais. E quem fazia integral durante o dia fazia em 3 anos, entendeu? Então, assim, eu acho que não tem contradição de ter alguns cursos com horário integral, desde que seja disponibilizado também em horário noturno. Só te cortando. Só que no caso da UENF não é. A Universidade Federal Rural, ela tem um curso de Química Industrial integral, que é de manhã e de tarde. Um amigo meu, dá um abraço aí para o João Vitor, um amigão meu, né? 4 anos. E o curso de Química Industrial noturno são 5 anos. O integral são 4 e o noturno são 5 anos. Né? Então, há uma possibilidade, há um curso de Engenharia de Produção na Federal do Espírito Santo, que é de 80% carga horária presencial e 20% semipresencial. Perfeitamente. Vamos voltar, então. Luciene, quer fazer algum comentário? Bom, a gente chega ao final de 2019 em Campos com uma série de atividades feitas ao longo do ano de resistência dos estudantes em Campos das 3 universidades, UENF, UF, IFE, secundaristas, e é perceptível uma mudança ao longo das décadas quanto à sua composição racial. E isso é importantíssimo a questão da ação afirmativa no seu simbolismo, porque ela representa uma possibilidade concreta aos alunos, principalmente de ensino médio, sobre as possibilidades de entrarem na universidade. Porque o professor Marcos Abrão e o professor Sérgio Risso, do NEAB do IFE, têm feito uma pesquisa sobre permanência, e em algumas entrevistas os alunos não se veem como podendo fazer parte de um estudo, de um cotidiano no IFE ou na UENF. Quer dizer, como você pode aproximar a universidade desses estudantes que moram em Santa Rosa, em Custodópolis, aqui no Parque Aurora, que vem o fim do ensino médio. Não tem uma perspectiva a curto prazo de uma qualificação profissional. O setor de offshore está em crise por conta de tudo que a gente tem visto. Então, quais são as saídas em termos de desenvolvimento para Campos? São as universidades e o IFE. São essas áreas. Eu não estou falando só de tecnologia para a produção do mercado. Eu estou falando da necessidade das áreas de humanas também, da formação em história, em filosofia, em ciências sociais, em geografia, em psicologia, que são áreas que normalmente são consideradas menos importantes, mas que elas são absolutamente importantes para que a gente não ignore, por exemplo, o resultado do racismo no cotidiano. O que eu quero dizer com isso? Que o resultado, por exemplo, do julgamento do Cícero, sobre o qual a Bruna vai falar daqui a pouco, ele tem muito de racismo, a considerar que os assentamentos de Campos são resultados de todo um processo histórico das usinas. Cícero era negro. Quando você olha para grande parte dos assentamentos, os seus próprios nomes, Zumbi, Dandara, eles têm essa marca da escravidão. Agora, quando você vai a uma escola de ensino médio, o Charles Cardoso, e faz o debate do racismo com alunos do ensino médio que ouvem funk, que ouvem rap, eles têm uma resistência a aceitar ou a reconhecer os processos de racismo. Isso é porque o processo ele é doloroso, reconhecê-lo sem ofertar ao estudante de ensino médio, à juventude de Campos, uma possibilidade de organização, quer dizer, uma possibilidade de transformação da sua vida, é muito complicado, é muito ruim. E todo mundo sabe, a gente já conversou aqui, Germano, sobre a juventude, a questão do suicídio, da depressão, ou seja, quando isso é conjugado com raça, em uma cidade, em um país onde a estética é a estética sulista, é a estética
loura, a estética europeia, como é que isso bate para as meninas que estão na Portelinha? Como é que isso bate para as meninas que querem ter o seu cabelo crespo? Ou seja, discutir racismo é discutir estética, é discutir filosofia, é discutir mercado de trabalho, é discutir desemprego, é discutir religião, quando a gente pensa em intolerância religiosa e quando a gente pensa a forma como algumas pessoas têm sido intolerantes com o povo de santo nos seus pertencimentos com as suas guias ou com as suas formas de fé. Ou seja, Campos é sempre uma cidade muito interessante para a gente fazer algumas discussões, e eu acho que é por isso que a cartilha se torna tão importante, principalmente nas escolas. A gente recebeu no dia 2 de outubro, lá na UENF, 2 escolas municipais de Campos, e você percebia que os alunos demonstravam um encanto em entrarem pela primeira vez naquele espaço. Ou seja, a universidade tem que democratizar os seus acessos, abrindo-se no fim de semana exatamente a essas famílias que não costumam frequentá-la ou que a frequentam só no dia de voto. No dia de voto, a UENF fica cheia, você vê a população indo votar. E que bom que ela sempre fosse cheia de gente circulando para um lado e para o outro e participando dos seus projetos. Perfeito. Agora, Luciane, como a discriminação racial afeta de diferentes formas homens e mulheres? Os homens, no Brasil, no mundo como um todo, eles tendem a sofrer discriminação racial de uma forma direta na morte física, quer dizer, a eliminação, a morte, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, por bala, por arma de fogo, ela atinge muito mais homens, jovens, negros, e pela prisão. Quer dizer, quando você olha dados sobre Estados Unidos e Brasil quanto à sua composição prisional, são majoritariamente negros ou não brancos. As mulheres sofrem o racismo de várias formas. No mito da sensualidade, de uma sexualidade exacerbada, na discussão marital do casamento como um valor, ou seja, há muito tempo já há algumas expressões que dizem que a mulher negra é para sensualidade, mas ela não é para escolha marital, porque há uma escolha pela mulher branca para a questão da herança, do patrimônio. E isso eu já encontrei em Campos, fiquei muito, muito assustada com alguns jovens que falavam sobre essas experiências em regiões como a Baleeira, onde eu fiz pesquisa, e o menino me contava que a mãe queria muito que ele namorasse uma menina branca, porque ela acreditava em melhorar o estoque racial. Isso, no Brasil, faz quase um século que se fala dessa ideia de você ir ficando mais branco, e não o contrário. Eu acho que em Campos isso acontece e, portanto, as mulheres negras elas vão sofrer diretamente a questão estética do cabelo, do nariz, da cor da pele. Então, acho que isso bate muito, principalmente com as meninas, né? E a própria também confusão que se faz aí com homens e mulheres, de uma ideia que é muito comum no Facebook, o pessoal fala muito isso: você está procurando um emprego de doméstica, mas esse lugar não é para você, mas você quer o quê? Ser advogada? O cotidiano, ele é racializado, as pessoas falam de raça o tempo todo, estabelecem quais são os lugares. Então, no dia do julgamento do Cícero, todas as pessoas no corredor eram negras, todas as pessoas que julgavam eram brancas. Agora, como que elas vão reconhecer que nisso haja um racismo estrutural? Esse é um desafio de discutir cotidianamente, porque é bastante doloroso o quadro, né? Eu já não sabia. Pois é, mas se vocês tentarem lembrar de juízes negros, desembargadores negros, ministros do STF negro, fora o Joaquim Barbosa, médicos em Campos, vocês não conseguem lembrar. Se isso não é algo para ser pensado, as pessoas naturalizam: não, naturalmente todo médico é branco. E aí você vai... As ações afirmativas, elas tensionam isso, porque elas, ao colocarem os negros dentro da universidade, em cursos onde antes eles não estariam,
Claro que continua não sendo comum você ver alunos em cursos de medicina que não sejam brancos, e isso é um grande desafio. Mas a universidade foi obrigada a discutir não só a entrada, mas a permanência, porque no início das ações afirmativas na UERJ, os alunos negros desmaiavam de fome no corredor. Então você precisa garantir a entrada e a permanência, senão você vai dizer, olha, entrou, mas não consegue terminar, ou seja, você tem que garantir que eles entrem e que eles se formem. Isso é uma política pública. E é claro que você tem que garantir cursos noturnos. Isso também é uma política pública importante. Agora, nesse momento que a gente tem que garantir é que a universidade continue sendo pública, para depois a gente fazer as lutas internas. A gente tem muita coisa interna para resolver. A gente tem professores que não se acham parte da classe trabalhadora e que não querem dar aula à noite. Sei, e ninguém pode mentir sobre isso. Tenho problema em dar aula à noite? Nenhum. Dei aula à noite no Parfor muito tempo tranquilamente, não tenho problema com isso, até prefiro dar aula pela manhã. Mas as pessoas não querem sair dos seus horários e das suas vidas cotidianas. E é claro que aí a gente está... A resistência e a luta ela vai acontecer dentro da universidade. O que acho que é absolutamente necessário. A universidade nunca está pronta, ela sempre é um processo em construção. E ela precisa muito acolher a discussão feita pelo MST, a discussão feita pelas mulheres negras, a discussão feita por setores de saúde mental. Quando a gente olha o João Viana, a população do Hospital Psiquiátrico João Viana, ela é majoritariamente negra e não tem a ver com loucura, mas tem a ver com alcoolismo e uso abusivo de algumas substâncias. Ou seja, são questões que em campos acabam ficando invisíveis, Germando. Eu acho que esse é o grande problema. É o fato de que alguns temas são tratados sem a cor, a questão da saúde, isolados. Exato. E passa desapercebido. Agora, ô Luiz, no seu ponto de vista e experiência, talvez, se você tiver para colocar em mesa, qual a melhor forma de lidar e combater a discriminação racial no Brasil? É uma pergunta muito difícil, Germando, porque nós passamos por quase 4 séculos, entendeu, de escravidão, né? Eu gosto muito de ler o Gessé Souza, e a escravidão ela moldou a nossa forma de pensar, o nosso comportamento, a nossa forma de estruturar a nossa sociedade, né? A escravidão foi abolida, entre aspas, em 1888. Então, quer dizer, nós passamos muito mais tempo, né, negando direitos, né, praticando violação contra os direitos da pessoa, no caso os negros e os indígenas também, do que promover cidadania, né? Então é uma chaga que está na mente do brasileiro. Então, assim, nós naturalizamos, por exemplo, a desigualdade social que nós temos no país. E como lidar com a questão de racismo? Ela é muito complicada mesmo, porque é o seguinte, até mesmo nós que temos um pouco mais de instrução, nós ficamos perdidos quando a gente está numa determinada situação, né, em que nós estamos sendo atacados, né? Eu costumo sempre dizer que toda brincadeira tem um fundo de seriedade, né? Para aprofundar mais, um fundo de maldade. E o racismo ele aparece muito na questão em forma de piada. Nós temos, eu não vou citar o nome, um humorista entre aspas, muito conhecido aqui no país, que apresenta todo dia à noite um talk show, né? Um programa de entrevistas. E ele teve já vários tipos de prática, não só racista, mas misógina também. E ele, certa vez, ofereceu pelo Twitter bananas para um jovem negro, né? Quantas bananas eu tenho que te oferecer para você poder ficar quieto? No caso, um juiz, quando foi julgar, disse, não, isso não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? Eu creio que o juiz que julgou não seja negro. Então, quando a professora Luciane falou a questão de médicos brancos, juízes brancos, é o seguinte, certa vez eu publiquei numa rede social o seguinte, só dá branco em tudo, né?
quer dizer, para discutir questões do país, como previdência, seguridade social, petróleo, infraestrutura, engenharia, sempre são apenas pessoas brancas, né? Nunca aparece uma pessoa negra. Há engenheiros para discutir petróleo, para discutir construção civil, para discutir informática, sim há, mas é muito pouco. É pouquíssimo, ou quase escasso, ou nem tem. Eu não sei se teve uma mudança depois que a USP começou a adotar cotas, né? Mas é o seguinte, teve um ano em que nenhum curso de engenharia da USP tinha um negro. Nenhum negro no curso de engenharia da USP. Nenhum. E é o seguinte, a questão do racismo ela é tão perniciosa que se você fizer uma pesquisa por CPF, você vai ver que em determinados bairros nobres há muito mais estudantes em cursos de elite, engenharia, medicina, geologia, computação, né, numa rua, num CPF, do que em todo em todos os bairros ou distritos, né, de uma cidade. Isso fizeram muitos anos atrás uma pesquisa em São Paulo. Né? Você juntava Jardim Ângela, a cidade de Tiradentes, todos os outros distritos. Tinha muito menos gente estudando na USP do que foi CPF, CEP. CEP. Perdão. No CPF também, mas... CEP. Porque é um CEP. É como se você pegasse o CEP aqui dessa rua que tivesse muito mais gente estudando na UENF do que você pegando todos os bairros de Campos. Perfeitamente. E no caso de uma pessoa influente, né, como esse apresentador, ele pode acabar influenciando negativamente, né? E aí que entra o combate, né? O combate, e eu pergunto, o Bruno agora, como a lógica da discriminação se manifestou ao longo da trajetória de vocês? Então, eu acho que pode falar também sobre o Cícero Guedes, né? Cada um tem uma história muito particular de como sofreu o racismo no seu cotidiano, né? Eu já sofri o racismo de várias formas, mas eu fico pensando o seguinte, já ouvi algumas pessoas negras, na minha família, inclusive, dizendo, não, nunca sofri racismo. Como a Luciane falou, você chega numa escola pública, você vê um jovem negro e fala, não, mas eu não sinto isso. Tem algumas pessoas que falam, de fato. E aí, por isso que eu gosto muito de fazer, em primeiro lugar, essa discussão sobre o racismo estrutural, porque aí porque assim, a gente fala da manifestação do racismo, como ele se manifesta na vida das pessoas, e às vezes a pessoa não sente e você pergunta, peraí, você tem noção de como que é a composição das pessoas que estão presas? Né? A grande maioria são pessoas negras. Por quê? Porque as pessoas negras são mais violentas, as pessoas brancas são boazinhas e comportadas, ou porque existe um condicionamento social que fazem com que o negro seja a mira da polícia e que ele esteja em lugares, em circunstâncias onde há violência, onde é gerada violência, né? Então, a gente começa a ver que nas cadeias, a maior parte das pessoas que estão presas são negras, a grande maioria. Saiu uma pesquisa também recente que quem paga mais imposto no Brasil, a carga tributária recai sobre os ombros, principalmente das mulheres negras, que estão na base da pirâmide, ou seja, como a gente paga tributo principalmente sobre o consumo, né, a população pobre acaba pagando mais, né, tendo mais prejuízo com esse tributo do que o rico, porque não é taxado as grandes fortunas. Então, quando a gente faz uma discussão política sobre a macropolítica, quando a gente faz uma discussão política sobre um novo sistema que a gente quer, a gente também está fazendo uma política antirracista, porque a gente está indo contra tudo aquilo que favorece o encarceramento da população negra, que favorece o genocídio da população negra nas favelas, como foi o caso da Águeda Félix, que foi assassinada, como muitas crianças estão sendo assassinadas nas favelas, por balas perdidas por parte desse estado terrorista. Então a gente, na verdade, está fazendo uma discussão sobre macropolítica que é antirracista.
né? Então é muito mais profundo do que fazer uma discussão de como isso se manifesta na sua vida. É importante, a questão identitária, a questão do Black Power, a questão da afirmação da roupa que a gente usa, como a gente não ter medo de se colocar, medo de se expressar, porque normalmente somos silenciadas, sobretudo mulheres. Quantas mulheres negras nós tivemos na Câmara de Vereadores de Campos? Gostaria que fizesse uma rápida lembrança aqui. Não vai saber me dizer. Porque e ainda tem as cidades do interior, né? Pra gente pensar que Campos, aí a gente vai Itaperuna, Pada, São Fidélis, Bom Jesus, Macaé. E aí, isso é importantíssimo o que você está falando, né? Por isso que Marielle teve um efeito, teve um peso tão grande. É por isso, eram 6 mulheres numa Câmara de 52 homens, de 52 vereadores, 6 vereadoras, e a gente olha para o interior. É vereador, gente. É vereadora. Normalmente, as mulheres negras, elas são, no máximo, cabos eleitorais de políticos. Cabos eleitorais. Sim. Porque elas são uma ponte pro. E muitas pro das bairro. vezes, isso parte do próprio partido também, né? Se tratando de política. Também. Agora, pegando o gancho, Bruno, não quero polemizar, não, tá? Quero polemizar, não. Eu adoro, eu também. Mas não posso. Só o Luiz que pode. Só o Luiz que pode como comentarista. Eu não posso, eu tô proibido. Tá proibido de fazer polêmica. Como você citou, né, com relação aos presos negros, né? Eles são taxados, né, como pessoas mais violentas do que o branco, etc, etc. A história nos conta que os negros foram muitos sacrificados, violentados, enfim, foram tratados, desculpa a expressão, como animais. Sim, né? Verdade. Isso não gerou uma consequência para que hoje essa realidade seja pública e notória? Essa realidade que o negro é mais violento, de que o negro ele é desprezado. Será que não isso já não está enraizado e essa raiz não foi cortada ainda? E como fazer isso, né? Em pleno século XXI, no mundo moderníssimo, né? Que não deveria existir, mas infelizmente ainda existe. Será que não veio disso? Mas ele não é mais violento, né? Mas ele não é mais violento. Acontece que é interessante. Eu vou te contar uma história que eu já contei aqui. Não, eu não digo que é violento, eu digo a imagem. Sim, mas até sobre essa história. Quer dizer, 100 mil habitantes na Rocinha. A maioria são jovens com menos de 30 anos. Aí você olha e você diz, nossa, o tráfico não chega a 5%. A maioria, eu já te contei essa história aqui na Aurora mesmo. É entregador de pizza, trabalha no Sheraton, é apanhador de bolinha de tênis, trabalha vendendo camelô. Então, de 20 mil, se você pega aí uma proporção, 40 mil jovens em uma comunidade grande, como o Complexo do Alemão, a Rocinha, ou mesmo se a gente olha a realidade de Guarus, as pessoas estão trabalhando lá no Superbom, as pessoas estão no cotidiano trabalhando como manicures, as pessoas não estão no crime, as pessoas querem viver as suas vidas. Então, a violência ela está no Estado, na forma da sua seletividade. Eu estou falando isso porque eu fico muito chateada na UENF, quando entram alguns pesquisadores, alguns deles do judiciário, tentando melhorar o sistema prisional do Degase, por exemplo, que você coloca pessoas com 14 anos internas. É óbvio que isso não funciona, gente. É óbvio que isso tem uma cor. Lá no Notícia de uma Guerra Particular, quando você olha o pátio da extinta FEBEM, são 100 meninos negros de cabeça baixa. Quando você olha o massacre do Carandiru, são 111 pretos. Então, o que falta, eu acho, a Campos, e vai chegar esse momento, é essa revolta que produz o engajamento no Rio de Janeiro na relação das favelas, ela tem que estar posta para a gente olhar o sistema judicial, a qualidade das leis trabalhistas. Quer dizer, o emprego doméstico em Campos, ele tem uma violência na relação com os empregados que remonta à escravidão. É você ver uma empregada indo de cabeça baixa atrás da patroa no supermercado para fazer a compra. É você ver uma babá toda de branco. Não é mais necessário vestir as pessoas de branco, gente. Você pode vestir de verde, a pessoa pode usar a roupa que ela vem de casa. Você não precisa estabelecer que seu trabalhador doméstico ele tem que ser apontado na rua como seu trabalhador doméstico. Isso é assustador, isso é coisa do Nordeste profundo. Quer dizer,
Pessoas que se pensam tão civilizadas, tão à frente, que vão para Búzios, que frequentam as colunas dos jornais de campus e que tratam e que levam os empregados fim de semana como se eles fossem a mobília da casa, sendo que a pessoa não tem direito a ter família. Aí você acha o quê? Você vê a garotada ali da Portelinha, a mãe está trabalhando no supermercado, tem 3 filhos, essas crianças estão dentro da UENF. Aí o pessoal diz, mas é um problema, essa criançada está dentro da UENF. Pô, o problema é a Portelinha existir no século XXI. Com o que tem de riqueza, de royalties, o problema é essas crianças viverem subnutridas. As pessoas não acham que é um problema essas crianças estarem abaixo do peso. Isso não é uma questão, o problema é que elas incomodam. Eu não acho que elas incomodam ninguém. Aliás, acho que o incômodo, acho que o incômodo é que cientistas no século XXI não achem que é algo estranho na ciência que nós fazemos quando existe uma favela vertical ao lado da nossa universidade e ela não consegue ser... A gente não consegue ter um colégio de aplicação, a gente não consegue que elas almocem no bandejão, a gente não consegue avançar numa discussão com aquele espaço de moradia e habitação, e essas pessoas trabalham na UENF. Muitos dos terceirizados que trabalham na UENF moram no entorno da UENF, exatamente na Portelinha, em outro no Jockey, no Turf. Ou seja, se a universidade é atacada, em parte é porque ela também não faz publicamente seu papel de defesa das condições de classe e de raça e gênero, que não podem ser trabalhadas separadamente. São problemas absolutamente interligados. E o Andes faz essa discussão para que esse professor que está perdendo direito trabalhista, vem a reforma da Previdência, vai ter diminuição salarial, que ele entenda que ele é trabalhador, não é balconista do super bom, estudou, é doutor, maravilha, a gente aplaude. Agora é classe trabalhadora. Se não fosse classe trabalhadora, não estaria se ferrando como toda a população brasileira que não detém meio de produção. Aí é muito de esquerda, é muito marxista, é uma realidade. Você tem dinheiro, tem conta em banco que pode viver de renda, não pode viver de renda e não é classe trabalhadora. Perfeitamente. Luiz. Gostaria de pontuar aqui, porque como a Bruna falou, a questão do racismo, há 3 anos atrás foi aprovada uma emenda constitucional, a emenda constitucional 95, que congela, né, uns investimentos públicos em saúde, educação, transporte, quer dizer, direitos sociais, né? Quando a gente fala sobre a questão de nós temos hoje a maioria branca, né, uma elite branca nesse país que domina a maior parte dos empregos e funções do Estado bem remuneradas, como juiz, ser membro do Ministério Público, né, diplomata, é porque lá atrás, entre a terceira, quarta geração anterior, né, eles são beneficiados por políticas de Estado, de governo, como, por exemplo, distribuição de terra, né? Antigamente nós tínhamos um sistema de ações afirmativas de cotas chamada Lei do Boi, que beneficiava filhos de latifundiários, né? Em cursos de medicina, agronomia, acho que zootecnia existia naquela época, não sei, ciências agrárias no caso. Então é o seguinte, essa mesma elite branca que foi beneficiada lá há 100, 150 anos atrás, ela nega até hoje os direitos não só para os negros, mas para muito mais amplo, para os pobres, né? Os negros estão incluídos junto com os pobres, só que os negros são a grande maioria, no caso. E é o seguinte, essa emenda constitucional 95, por que eu estou citando ela? Porque como os negros e os pobres, eles dependem muito de serviços públicos de qualidade, e esse país sempre negou serviços de qualidade de educação, saúde, transporte público, previdência e seguridade social, é o seguinte... Eu estou citando aqui o Silvio Almeida, né, que é um professor de direito constitucional do Mackenzie. Ele fala, é uma medida racista, essa emenda constitucional que foi aprovada lá em dezembro ou outubro de 2016 pelo governo Temer. E ela continua. E o curioso, que é uma medida racista, desculpa a expressão, burra. Por quê? Para ter crescimento econômico, tem que ter investimento do governo. Porque o investimento privado é o seguinte, o investimento privado empresário, ele quer lucrar a curto e médio prazo. Voltando ao Gessé Souza, o empresário brasileiro, a nossa burguesia, ela é elite do curto prazo. Ela quer lucrar ontem,
não quer lucrar amanhã, quer investir hoje para lucrar ontem. Então, só quem tem a capacidade de poder fazer investimento a longo prazo é o governo. Por isso que isso cobra impostos de nós, para poder fazer investimento em infraestrutura, no caso. Então, é o seguinte, é uma medida racista porque prejudica muito mais os negros. Tanto que 3 anos depois, né, tudo bem que isso perpassa governos, final do governo Dilma, do Temer e agora o Bolsonaro, é o seguinte, olha o pífio crescimento econômico que nós temos e pouco mais de 20 milhões de desempregados e desalentados nesse país. Né? É um número expressivo. Um bom exemplo, olha e a cor da as lojas pele. fechando no centro de Campos, todo mundo reclamando, as pessoas desempregadas, as pessoas, esse ano, 5 pessoas que eu tive notícia morreram por infarte ou mal súbito em Campos, sem conseguir atendimento de saúde. Essa é uma realidade, irmão. Perfeitamente. Quem está conosco é a Deise Albernades Aquino, mandando um bom dia, dizendo que a vereadora Herminia, é isso mesmo? Foi uma vereadora negra e teve uma ótima gestão e bacana, uma ótima representação. Obrigado pela informação. Muito bom. Né? Pois é, mas você vê, né, Deise, aí a gente tem um número. Agora, imagina se a gente conseguisse mulher. E as mulheres, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem mulheres aí que nós conhecemos da luta que tem condições de fazer uma vereança de muita qualidade técnica, porque a ideia de achar que o vereador precisa ter muito estudo formal, a gente percebe que não funciona pela ignorância dos que estão aí. Agora, se nós tivermos as mulheres negras que conseguem chefiar uma família de 5 pessoas, conseguem muito bem contribuir para uma Câmara de Vereadores de Campos, porque sobre saúde, saneamento, né, questão do esgoto, transporte, ou seja, a gente tem que repensar as questões de representatividade em gênero, classe e raça com urgência. Urgência quer dizer assim, para 2020. A experiência é vasta. Não Pronto, é para falei. ontem, não, né? Agora, para a gente encerrar, né, essa última rodada, Bruno, começar com a Bruna. Quando o Luiz diz Brasil, né, a gente vê que em outros países como os Estados Unidos, se eu te fizer uma comparação inadequada, vocês me corrijam, tem muitos negros, né? Nos Estados Unidos tem 18% da população. Então, 14, 18%. Tem muitos negros. E eu não tenho informação de que o tratamento é semelhante à do Brasil, né? Dos nossos negros aqui. Aí eu pergunto, isso é só no Brasil mesmo? Existem relatos em outros países que os negros são destratados ou desmerecidos, como está sendo colocado aqui no Brasil? E qual o papel das organizações com relação à anistia internacional para o enfrentamento à discriminação racial, por favor? Nossa, fez a pergunta mais difícil pra mim. Eu tô com cara de intelectual. Olha Sempre. só, eu não. Mas acho que a Luciane te ajuda. A Luciane mas você pode... tem condições de responder isso, entendeu? Eu prefiro falar sobre a justiça pra Cícero, até porque eu não sou especialista. Então vamos trocar. Eu fecho a minha participação com a resposta e a Bruna fala do Cícero. Sim, pois não. A questão de você, em um sistema capitalista, ter uma inclusão de segmentos negros nos Estados Unidos, não só pelo que o Luiz falou, da terra, mas por instituições como universidades específicas. Quer dizer, a separação fez com que os negros americanos tivessem que constituir uma cultura de resistência ao mesmo tempo forte em um país que tem como sua marca um liberalismo cuja representação todos podem chegar lá, né? Então a gente tem o Obama eleito muito dentro de uma certa concepção de que a democracia estadunidense ela é melhor porque ela possibilita essa ascensão. Isso é verdade em termos, mas acaba produzindo um efeito na cabeça das pessoas de que os negros americanos estão melhores que os negros brasileiros. De certa forma, você tem uma classe média negra nos Estados Unidos, seja a partir do direito, seja a partir da música, seja a partir do beisebol, seja a partir do próprio empreendedorismo, mas também você tem um consumo específico de comunidade, que são realmente produtos culturais consumidos. A gente pode falar da questão cosmética mesmo, de cabelos, roupas, enfim,
para aquela comunidade. Mas tem uma coisa que é fundamental nos Estados Unidos: as pessoas que são negras sabem que são negras. Eu acho que a gente tem... Se nosso debate não avança, em grande parte ele não avança, porque a ausência de identificação faz com que eu diga assim: mas eu não tenho problema porque fulano de Santa Rosa foi preso porque merecia. A discussão do indivíduo no Brasil e do branqueamento faz com que, se eu tenho a pele um pouco mais clara, eu já possa me afastar. Isso foi historicamente o pior que aconteceu no Brasil. Pior do que qualquer um dos além da violência, claro, mas do ponto de vista da construção política, o não reconhecimento dos negros no Brasil como negros, a crença de que, se eu for um pouco mais claro, eu posso passar despercebido, isso é impossível nos Estados Unidos. É impossível porque a marcação está muito... Você tem ascendência, o seu avô era negro, então você está nesse grupo de cá e você não tem os olhos azuis, você não é branco, não tem de passar por isso. Não tem de passar de outra forma, né? Não tem de passar como branco. Portanto, do ponto de vista de classe, do gueto, da prisão ou da morte, estamos muito parecidos. Os guetos, as favelas, a morte da juventude, as gangues. Entre o Brasil e os Estados Unidos há muita semelhança, por conta do processo de escravidão aqui como lá. Mas eu acho que a grande diferença são as formas de luta e resistência, e acho que a vinda da Angela Davis recupera muito essa necessidade, mas, ao mesmo tempo, nós temos vivido no Brasil um protagonismo muito grande de mulheres negras à frente de lutas sociais, não só no Brasil como na América Latina. As fotos mais emblemáticas de resistência na Bolívia e no Chile são de mulheres campesinas indígenas, ou seja... nos países da América Latina, onde você pode não ter uma população majoritariamente negra, como na Argentina ou no Chile, a população que vai ocupar esse espaço do racismo é a população indígena. E essa população, a ela vai ser dispensado o mesmo tratamento que é dispensado aos negros no Brasil. A organização dos movimentos em partidos, em coletivos, ela é extremamente importante pelo trabalho que se faz com a juventude, pelo trabalho que se faz na garantia da justiça àqueles que não conseguem acessar a justiça, pelo trabalho da denúncia necessária em situações de violência obstétrica contra mulheres, pelo trabalho que se faz em questões de habitação, quer dizer, pesquisadores que se dedicam a garantir os direitos de habitação, como num caso recente nas casinhas, onde você tinha um problema do tráfico e todo um conflito no qual os moradores são criminalizados como um todo. Então, acho que os movimentos sociais em campos, os partidos, as organizações são fundamentais, porque, se não forem eles a fazer esse debate, ninguém o fará. Então, eu acho que é isso que tem que ser garantido, a possibilidade da denúncia e a possibilidade da construção coletiva. É muito difícil a pessoas que vivem no Morar Feliz, lá de Ururaí, em situações paupérrimas, que eles consigam construir, sem alguma colaboração de grupos externos, a sua quadra de esporte, a sua agência, o seu posto de saúde, que não há. Lá no Morar Feliz de Ururaí não se entrega carta, não tem posto de saúde, não tem quadra de esporte para a criançada, só tem as casas superfaturadas da Odebrecht, onde foram jogados moradores que vinham de vários outros locais de Campos, inclusive da favela da Linha, e que não puderam decidir de forma autônoma a sua existência e o seu direito à moradia, que é um direito sagrado. Agradecer a presença e é isso. Eu tô quase virando rapper aqui, de tão rápido que eu falo. Depois vocês voltam, daí vocês podem assistir novamente para entender tudo que eu falei. Morar feliz de feliz está distante, né? Muito distante. Quando eu estou nos Estados Unidos, eu lembrei de um dispositivo jurídico nos Estados Unidos, do Separate but Equal, né? Iguais, mais separados, lá, que legitimava a questão da segregação racial lá naquele país. Né? Perfeito. Os negros nos ônibus, aí. Exatamente. Isso, a passar para as universidades. Os banheiros, toda essa sociedade era separada. Isso não é pensado no Brasil, mas, ao mesmo tempo, nós também não avançamos em termos... nós continuamos, em termos de classe,
absolutamente estacionados. E onde é que está a classe média negra? Né? Classe média negra é uma coisa... Quando a gente fala, a gente tem que levar as coisas a sério, gente. Não é porque eu tenho um carro, uma casa própria, que eu virei classe média. Né? Esse é o problema do brasileiro. 1 hora pro assunto, pro tema, é muito pouco. Já passamos 9 minutos e agora é a vez da Bruna Machel. Então, só para dialogar com a Luciane falou e também entrar na questão do Cícero para fechar, eu acho fundamental que todas as pessoas negras que estão ouvindo esse programa, assistindo no Facebook, pensem em uma forma de se organizar na sua comunidade. A gente sabe que tem muitos bairros em Campos que não tem associação de moradores, mas se não tem, podem entrar em contato com a página do Resista Campos, que é a Associação pelo Direito à Cidade, na qual eu sou presidente. Nós ajudamos a formar essa associação de moradores no seu bairro, ou mesmo você queira participar da Associação Resista Campos para participar das lutas pela cidade, porque, Germano, a gente tem tocado uma luta aqui em Campos, você sabe, pela reabertura do restaurante popular. Sim. Pelo retorno do cheque cidadão com critérios justos. Então, são lutas práticas, concretas. A gente quer resultados para ontem, porque a população está passando fome. Hoje são 45 mil pessoas em Campos registradas no CAD único, que estão comprovadamente em situação de fome. E é um número subnotificado, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e não estão cadastradas no CAD único por N motivos, desconhecimento, se reside longe do CRAS. Então essa é a realidade, o perfil da população campista está cada vez mais de pessoas que experimentam a tristeza da extrema pobreza. Com certeza você conhece alguma pessoa que acaba o dinheiro e sobra mês, né? Na verdade, muita gente, né? Acontece isso. E quando... A gente sentiu um lance aqui, por favor, né? não me provoca. Não me provoca a falar que eu conheço. Quando... Que eu conheço. Eu não vou falar, não. Eu não vou me incluir nessa, acaba o dinheiro e sobra o mês, então começa a faltar, né, na vida de muitas pessoas questões essenciais dentro de casa. Então, nós que somos mulheres negras, homens negros, gays negros, população negra de Campos. Você é branca, se atente para a questão da necessidade de se organizar no seu bairro, na sua cidade, lutar pela melhora de vida da sua família, porque a gente não pode esperar que Rafael Diniz ou nenhum político engravatado da cidade de Campos faça diferença por nós. Só a organização popular da própria classe trabalhadora, especialmente do nosso povo negro, que vai fazer diferença, porque não houve nenhuma transformação radical no Brasil que não tenha perpassado pela luta, pela mobilização, né? Se hoje as mulheres podem votar, é porque teve muita luta, porque não queriam que as mulheres votassem. Essa que é a verdade. Lá nos Estados Unidos existia uma divisão, como o companheiro falou. Os negros ficavam nos fundos dos ônibus. Não podiam frequentar determinados tipos de baile. Aqui em Campos, a minha mãe já me contou isso, né? Eu não vivi nessa época. Quem é sua mãe, Terezinha? Não, Conceição. Terezinha é mãe de outra, né? Dona Conceição. A minha mãe falou que ela não podia entrar no Rio Branco porque ela era preta. E várias pessoas... Tem isso. Entendeu? Então eu não sabia se era mito ou se era verdade. Mas ela falou, e eu acredito na minha mãe, né? Então... isso daí, quando ela... Quer dizer, deve ter uns 25 anos, 30 anos atrás. Não, deve ter uns 30 e poucos anos atrás. Essa é a história da nossa gente. Ou seja, entendeu? muito pouco tempo atrás. Pouco tempo, exatamente. Eu tenho 32, acho que deve ter uns 35 anos isso. Então, essa é a história da nossa gente. Não vamos renegar, não vamos delegar a terceiros a nossa história. A gente precisa transformar a nossa história. E aí... falar do dia 7 de novembro é falar da nossa gente também. Porque o companheiro Cícero, para quem não sabe, uma pessoa, um trabalhador rural, cortador de cana, que veio de Alagoas para tentar a vida em Campos, tentar transformar a vida da sua família aqui na cidade de Campos. Teve a oportunidade de trabalhar, né, entre aspas, de continuar trabalhando no corte de cana, mas de conhecer o MST. E aí... ele se vincula à luta concreta pela terra, pela reforma agrária, e consegue se fixar naquilo que vem a se chamar Zumbi dos Palmares, que é um assentamento. E aí, a partir daí, ele se transforma, aos poucos,
com o próprio aprendizado da luta, numa grande referência de mobilizador, de organizador popular aqui na cidade. O que acontece depois de anos já nessa movimentação, porque o Cícero era um cara muito generoso. Eu conheci o Cícero no contexto da luta no movimento estudantil, sendo que ele não era nem estudante nem professor. Tamanha era a generosidade dele. Era camponês e participava das lutas do movimento estudantil, apoiava as nossas lutas. E aí, quando acontece aquela situação toda qual o nome dele? É Pedro Guerra, que fala sobre a questão dos fornos de Cambaíba. Eu esqueci o nome do cara que... Cláudio Guerra. Cláudio Guerra, que escreve... DOPS. Uhum. Delegado DOPS, que escreve o livro sobre... de uma guerra suja. Exatamente, Henrique. O que você quer completar sobre essa... Não. Então, eu tô achando legal porque a minha memória falhou mesmo. Então, a gente descobre que Cambaíba foi um espaço de colaboração da ditadura militar, na qual os militantes políticos que lutavam pela democracia, que eram assassinados no Rio, em diversas partes, eram assassinados e incinerados nos fornos da usina Cambaíba. Nesse sentido, nesse momento já havia uma grande luta pela reforma agrária aqui em Campos, e o MST faz a ocupação das terras da Cambaíba. E o Cícero passa a ser uma referencial, uma liderança desse movimento, dessa ocupação. E alguns meses depois, ele é assassinado por ser essa liderança, e o cara que assassinou o Cícero queria tomar o lugar dele na liderança do movimento, entendeu? Mas era branco não, né? Essa questão, eu não sei como ele se autodeclara, né? Ele é mestiço. Mestiço, né? Não sei como ele se autodeclara, mas eu acho que eu diria talvez que fosse branco, né? Enfim. Mas a grande questão não é essa. A grande questão é da memória. A gente quer continuar, o Germano, vestindo essa camisa aqui, entendeu? Que é o Cícero Guedes, porque para mim, Cícero Guedes, Marielle Franco, várias pessoas que representam a nossa resistência. Um cara que teve a sua infância roubada por conta do trabalho escravo, do trabalho infantil. Ele não teve infância, ele não teve oportunidade de aprender a ler e escrever quando criança, como é a realidade de muitas pessoas, assim como a minha avó e muitas pessoas do passado, que eram analfabetas. Essa é a realidade do componente, então ele é representativo. Agora, é representativo, sim, de um Brasil que quis negar tudo a alguém como o Cícero, um homem negro, nordestino, que carrega consigo todo o drama, né, de ser pobre, extremamente pobre, mas que conseguiu marcar a nossa história através da resistência, né? Perfeitamente. Olha, já ultrapassamos 17 minutos do programa, consideração aí ao tema e a presença, né, das duas celebridades aqui sumidas, e o Luiz também, né, que o JC tá mandando um forte abraço, né, tá citando você aí, dizendo que estava com saudade, né, que você virou papai e sumiu, enfim. O Ian Belmonte. Ian Belmonte. Bom dia, amor. O problema é que a organização dos trabalhadores não brota espontaneamente. Há casos que sim, mas a burocracia dos partidos tem um custo. A ausência da militância nos bairros, né? É verdade, a gente tem que estar nos bairros mesmo. Então ele tem que conhecer a Unidade Popular. Bota lá no Facebook, ele vai saber que a gente está no bairro. O pessoal está organizado em suas igrejas neopentecostais que sufocam qualquer ação política autônoma ou crítica. Ótimo programa. Olha, meninas, muito obrigado. Luiz, muito obrigado. A gente volta, tá? Obrigada a você. A gente volta, vocês vão voltar,
para um assunto mais Então, prolongado, 2 horas de programação, porque 1 hora foi muito pouco. Com certeza, mas dia 26, lá na Doenf. A Doenf, né? A Doenf fica onde? Pra Uenf, fica lá dentro da Uenf. Dentro da Uenf. Só né? entrou, passou o bandejão, segue a reta, Já achou a piscina, já é. Então tá bom, Bruna? Agradecer Tá? também Beijo, as meninas obrigado, que estarão Luiz. com a Falou, gente. abraço. Tchau, tchau. Bom dia. Beijo a todos que nos acompanharam. Muito obrigado pela audiência, paciência. Eu volto amanhã com o programa O que está acontecendo na cidade, no programa Voz de Campos, com o Nildo Cardoso. Porque eu só sei de uma coisa, hein? Já deu tudo certo? Beijo, tchau, tchau. Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campos.